E olha só, general de patente 5 estrelas faz desabafo e revela coisas que o povo brasileiro não sabia ainda. A nossa soberania está em risco e olha o que ele vai falar, pessoal, sobre o governo brasileiro, sobre o STF, sobre ministros, sobre aquilo que está pegando em Brasília. Preste bastante atenção porque ele falou até demais, resolveu falar e acabou soltando tudo. O general Rocha Paiva volta novamente, depois de ter peitado ministros do STF, ele volta a falar e desta vez ele soltou algumas bombas aqui e nós vamos trazer um pequeno trecho da fala dele. Olha só o que está por vir, pessoal. Pelo menos há um risco muito grande para o povo brasileiro e isso você não vai ver em lugar nenhum, mas aqui nós vamos mostrar. Já dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa, se inscreva agora e vamos para essa matéria do general peitando todo mundo e falando a verdade, porque a verdade precisa ser dita e o povo brasileiro agora vai saber o que realmente está acontecendo. Confira. Quem tem poder tem o direito na mão e faz o que quer. Certo? Assim como os Estados Unidos moveu a campanha aérea contra a Sérvia sem autorização da ONU, assim como invadiu o Iraque em 2003 sem autorização da ONU. Agora ele não faz, ou só vai fazer se for um interesse vital e ele não tiver outro jeito. Mas tomar iniciativa sem ser mais nem menos não faz, porque não tem mais essa liberdade de ação. Tá? Então, às vezes a gente pensa assim, vamos defender a Amazônia, botar todo o exército brasileiro, marinha aeronáutica na Amazônia. Quem disse que se eu quiser, potência global, ou uma coalizão de potências, quiser ter um acordo que me seja favorável na Amazônia, eu tenho que entrar na Amazônia? Os Estados Unidos, a ofensiva aérea, não foi no Kosovo, foi em toda a Sérvia. Então, se uma coalizão de potências tiver um interesse na Amazônia, não necessariamente ela vai invadir uma parte da Amazônia. Ela pode simplesmente bloquear a bacia de Campos. Ela pode simplesmente ocupar Itaipu, uma operação aeroterrestre, aeromóvel em Itaipu, bloqueia 80% da energia para São Paulo vai de Itaipu. Se você bloqueia a bacia petrolífera de Santos a Vitória, você não tem combustível no território, combustível no continente. Tá? Então você não precisa atuar na Amazônia para, feita uma operação dessa, você impõe um acordo, eu saio daqui, mas vocês vão ter que assinar esse acordo em que nós vamos ter essas benesses na Amazônia. A Amazônia mesmo, ninguém vai invadir a Amazônia inteira. Se o Iraque foi inconquistável, o Afeganistão é inconquistável, mas você pode ocupar a foz do Rio Amazonas, não pode? Ali do lado não está a França na OTAN. Ocupa a foz do Rio Amazonas e não entra nada para Manaus. Manaus não sobrevive. Aí você fala, não, tudo bem, a gente sai daqui, vai deixar uma base, vocês não vão perder 1 centímetro de território, mas vão assinar esse acordo aqui, em que vocês vão ter que cumprir isso na exploração do seu patrimônio na Amazônia. Isso é perda de soberania sem perder 1 centímetro de território. De que adianta você ter o território se não pode explorar o patrimônio? Então, bobos são aqueles que acham que eles vão invadir a Amazônia inteira, até porque não adianta ter combate lá no meio da Amazônia, combate em selva, que você não vai estar brigando por causa de árvore, né? Defendendo árvore e defendendo beira de rio. Né? Você defende é o quê? Foz do Rio Amazonas. Roraima é outra área importantíssima. Porque se houver um mandato da ONU, uma intervenção para proteção de direitos indígenas, etc., etc., em Roraima, a Guiana Inglesa, ela é da comunidade britânica, agora tem outro nome, é comunidade britânica. E comunidade britânica é Inglaterra, é OTAN. Está na fronteira do Brasil também, é OTAN. Se quiserem bloquear Roraima, não precisa invadir toda a Amazônia. Você obriga, porque a Guiana não é forte para manter a neutralidade, você obriga ela a aceitar uma coalizão de forças que chega na fronteira de Roraima e manda uma operação aeromóvel para bloquear a BR-174, que é a única estrada que entra pelo sul de Roraima. Você bloqueia ali e isolou Roraima. Aí fica fácil ocupar Roraima e você diz, vou sair daqui. Mas vocês vão ter que assinar esse acordo aqui, em que vocês vão ter que cumprir tais e tais normas. A gente sai de Roraima, vocês não vão perder 1 centímetro de território, mas vão perder a soberania para explorar o patrimônio. Nós vamos ficar, exemplo, entre aspas, com 60% do que produzir aqui, vocês ficam com 40%. É isso que a gente quer? É para isso que a gente tem que se preparar. Ah, mas isso não vai acontecer. Como? Alguém iria... em 2008, quando Putin começou a dizer que não aceitava a Ucrânia entrar na União Europeia, porque ela ia parar na OTAN, 2008. Ele não vai fazer nada. Em 2022 ele fez.
Isso é muito importante, pessoal. Preste atenção. Esse general já participou de embates, já participou da proteção da soberania do Brasil. E o que ele está falando aqui é algo que o governo brasileiro não está se atentando, mas muitas autoridades internacionais têm interesse no território brasileiro e já estão negociando, sim, a participação em parte do território brasileiro. Inclusive, tem uma matéria onde a China estaria comprando uma cidade brasileira, toda uma cidade. E olha só, e o governo brasileiro tem acordos fortes ali com o Oriente. Preste bastante atenção no que o general Rocha Paiva vai falar. Então a gente não pode esperar ver para crer. Você tem que se preparar antes, porque defesa não se improvisa. Se esperar ver para crer, é tarde demais. Depois que tiver uma força-tarefa, né, de desembarque na foz do Rio Amazonas, você não vai começar a produzir míssil. A China, ela tem um sistema de defesa anti-acesso e negação de área. Eu falei aqui, né? Lança mísseis de plataformas móveis terrestres, aéreas e navais, pilotadas ou não, pode ser drone. Eles engajam uma força-tarefa americana lá em Guam, fica a 3.000 quilômetros. É a primeira linha de defesa anti-acesso e negação de área. A segunda linha já passa ali Japão, Taiwan, Filipinas, Indonésia, tá? A segunda linha de defesa. Tá? Então, se passar ali, aí entram as forças que vão impedir a ocupação de áreas do território, que eu acho que não fica difícil também chegar lá. Então, se nós tivermos um sistema de defesa anti-acesso e negação de área, não é que ele seja absoluto e que não vai acontecer nada, porque é lógico que o inimigo vai estar procurando as plataformas de lançamento. Aí nós vamos ter que ter guerra eletrônica e guerra cibernética para cegar e tornar mudo, né? Emudecer a força inimiga que vai estar procurando as nossas bases de lançamento. É guerra cibernética e guerra eletrônica. Repare bem, se vem uma força-tarefa aeronaval de uma coalizão de potências para ocupar a foz do Rio Amazonas, eles vão vir com um navio de desembarque de tropa, certo? Você tem esse sistema de mísseis antinavio, não tem? E mísseis balísticos, certo? Você tem submarino, você tem tudo isso aí. Se você já estivesse preparando desde 2012, quando vem falando isso. Você não vai lançar o teu míssil para afundar um porta-aviões, não. Se eles vêm com 10 navios de transporte de tropa, eles vêm com 20 mil homens, 10 navios. Se você afundar uns 4 com míssil, e se ele sabe que você tem capacidade de fazer isso é dissuasório. É dissuasório não só para o poder militar, mas também como poder político, que sabe que vai poder pagar um preço muito alto para isso aí. Então é isso, meu amigo. Assim como daqui a alguns anos um sistema desse pode estar ultrapassado, em 2010, quando eu comecei a falar, não estava. E você não desenvolve um sistema desse em 2 anos, 10, 15 anos. Então, se começar agora, é para 10, 15 anos. Então, uma coisa que você faz agora, o reflexo pode ser daqui a 20, 30 anos ou a 10 anos. Tá? Quando o Brasil demarcou a reserva Yanomami em 1990, muita gente dizia que isso não vai ter problema nenhum. Acontece que numa estratégia de ações sucessivas, por pressões internacionais, nenhuma pressão militar, só pressão no campo sociocultural, no campo econômico, no campo diplomático, o Brasil demarcou reservas indígenas imensas. 30% do território nacional é reserva indígena ou unidade de conservação. Então, aquele erro estratégico que foi aceitar uma pressão dos Estados Unidos em 1990, que, segundo consta na viagem do presidente Collor aos Estados Unidos, em 1992 ou 91 foi a Eco 92, foi no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Que na viagem que ele fez meses antes aos Estados Unidos, em 91, teria sido pressionado, ou demarca a reserva Yanomami, ou nós vamos boicotar a Eco 92. Ele voltou da viagem. Meses depois, foi até no dia 18, foi dia 11 de novembro, se não me engano, de 1991. Ele demarcou a reserva Yanomami. Olha só que interessante, né? O Bolsonaro já havia falado sobre isso, sobre a soberania, né, dos nossos territórios, das nossas fronteiras e até mesmo embatido ali, né, com o Emmanuel Macron, com o Putin também, falou a respeito do Putin e de outros governos que queriam ter parte no nosso território e o Bolsonaro já tinha batido em cima disso. Será que é porque ele é general também, é capitão também do Exército e aí o general aqui também está falando e tem a ver com isso, que o Exército sabe de coisas que nós não sabemos? É muito importante isso.
Erro estratégico. Consequência, em 2015, já com toda a faixa do Calha Norte, Reserva Indígena, Unidade de Conservação, portanto, condições objetivas para um presidente da Colômbia, aliado a uma ONG norueguesa, que eu esqueci o nome, Amazon, alguma coisa assim, ele bolasse, vamos chamar assim, o corredor AAA, que não teria sido bolado se não tivesse tanta reserva indígena e unidade de conservação uma do lado da outra. Sim. Não teria corredor. Então, o erro estratégico é deixar a primeira e depois vir deixando as outras. Então, através de pressões sucessivas ao longo de 90 até 2015, dá mais dá 25 anos. Então, esse é o tempo estratégico. O erro cometido lá atrás permitiu que uma estratégia fosse desenvolvida e quando chegou aqui, em 2015, com as condições objetivas concretizadas, que é um corredor, que é uma faixa de terra na Amazônia com reservas indígenas, unidade de conservação, tudo na faixa de fronteira, com pressões internacionais para uma soberania compartilhada, surgiu essa ideia. Sim. Então, a mesma coisa, né? Caiu a cortina de ferro, né? Não, o Bush pai, não vamos ainda era o Gorbachev, não vamos se projetar sobre a Europa Oriental. Você acreditou? Estamos lá na fronteira da Rússia já. Agora, pressiona, vamos enfraquecer a Rússia. Olha, isso sou eu que estou dizendo, uma análise minha. Vamos deixar a Rússia incapaz, neutralizada em termos de ameaça à Europa. Ela não ameaça mais a Europa. Ela não sendo uma ameaça à Europa, pode ser até que entre na União Europeia. Mas ninguém vai deixar a Rússia assumir a Rússia na União Europeia, porque podia ter sido aceita na União Europeia, por que não? Mas era botar um cachorro grande no meio do meu quintal cheio de poodle. Em termos de número de navios, a China até tem mais, mas não são navios no mesmo padrão tecnológico da esquadra americana. O exército chinês, ele é um exército que não tem uma experiência de combate. A última que ele teve foi com o Vietnã e eles não foram muito bem, mas eles tiveram uma experiência de combate na Guerra da Coreia e eles rechaçaram o exército americano, depois o exército americano voltou, mas não passou da fronteira. Então houve um empate, né? Mas o exército chinês, inicialmente, venceu o exército americano na Guerra da Coreia, depois deu uma equilibrada. Então o americano também sabe que não é assim tão fácil, não. Essa questão aí de disputa de territórios entre países está mesmo tenso, pessoal. Olha só, tem a Rússia ali contra a Ucrânia, Israel agora contra o Irã agora bombardeando Israel, e a China quer pegar Taiwan de tudo quanto é jeito, e muitos falam que para 2025 pode até surgir uma terceira guerra mundial. E o que nós queremos saber é o que o governo brasileiro está fazendo. Sabe o que o governo brasileiro faz? Ele está se aliando a Putin, ao Irã, a países como Palestina, a China, inclusive a Dilma, né? Ela faz parte ali do BRICS, né? E ela tem esse convênio ali, esse consórcio com a China. É com esses países que o Brasil se alia, né? E aí isso vai dar ruim para nós brasileiros, né? Olha só. Você pode começar uma guerra sem ter, digamos, vivência, né, experiência, mas essa experiência se adquire e você tem tempo para fazer isso, porque ninguém vai fazer uma operação militar, a não ser a Rússia na Mandichúria, mas uma operação militar dentro da China, vinda dos Estados Unidos aliados. Eu sempre digo o seguinte, meio de brincadeira, eles deixam invadir uma parte, bloqueiam, tá certo? Mandam para dentro dessa parte, estou brincando, hein? Soldados com arco e flecha, 5 milhões. Isso não é difícil para o chinês. 5 milhões. Entra nessa área que o americano invadiu, a OTAN invadiu, e se entrega como prisioneiro. Você é obrigado a sustentar 5 milhões. E aí? Quem que vai sustentar uma guerra dessa? Sim. Então, essas guerras com invasão e etc., o americano invadiu o Iraque, conseguiu ficar lá, 10, 15, menos de 10 anos depois estava fora. O tempo que os Estados Unidos mais ficou foi no Afeganistão e foi embora. 20 anos e foi embora. Fica, e não vai ficar na China, assim como também a China não vai vir invadir os Estados Unidos. Mas eles vão enfraquecer e se fortalecer nessas projeções periféricas em que eles vão ocupando, não militarmente, mas vão se projetando economicamente, politicamente, em áreas que eram antes áreas de projeção do rival. E se a China invadir Taiwan? Se o Ocidente não fizer nada, vai perder todos os aliados que tem.
porque vai perder credibilidade. Aliás, eu teria muito cuidado de ser aliado, ou aliado, o que eu digo, a gente não pode ter aliado automático, aliança automática com ninguém. Por isso que a gente tem que ser forte para manter a neutralidade, porque os aliados dos Estados Unidos, Vietnã do Sul, foi mal. Coreia do Sul, né? Aliás, os Estados Unidos não perdeu, mas também não ganhou nada, né? O Iraque, que foi ocupado e era para ter um governo que fosse ficar do lado dos Estados Unidos, foi abandonado e caiu na teia do Irã, né? O Afeganistão voltou para o Talibã. Então, ser aliado dos Estados Unidos não é tão seguro assim. Pois Tá? é. A OTAN é aliada, mas a União Europeia, ela tem poder, né? Ela não é tão fraca assim. Uma coisa é a China invadir Taiwan, porque é muito mais fácil você apoiar, até militarmente, Taiwan, porque tem o Japão também. O Japão vai entrar, né? Essa Coreia do Sul vai entrar. Os Estados Unidos vai entrar, a Austrália vai entrar. Então não é só os Estados Unidos ou não é só a OTAN, né? São mais países, porque se a China chegar em Taiwan, ela vai querer tomar aquelas ilhas que estão que ela diz que são dela, que são do Japão, né? Ela vai talvez se projetar até em algum país ali no Mar do Sul da China, né? Mas se perder Taiwan, perdeu em função do que era. É diferente, né? Sim. E outra coisa, a posição de Taiwan reforça o cerco à China. Você quer ver uma coisa? Existe uma teoria geopolítica de Mackinder, de 1904, se não me engano, é a teoria do poder terrestre. Então, ela passou a se chamar a teoria do poder terrestre porque, na realidade, era a área pivô. A área pivô é ali na Eurásia. Pega a Rússia e a Ásia e se estende para a China, né? Segundo Mackinder, quem dominasse essa área pivô, o Heartland, teria facilidade de se expandir, porque a retaguarda, que era o Mar Ártico, estava protegida. É uma área muito rica e ela se expandiria para o anel exterior, se não me engano, que pegava, aí já pega a China, né? Hoje, você tem, na realidade, na área pivô, a Rússia e a China. Se Rússia e China forem aliadas mesmo, é o maior poder terrestre do mundo e talvez aéreo. Ainda não naval, mas também será um forte poder naval. Então, já desde que os Estados Unidos, vamos chamar assim, substituíram a Inglaterra como poder naval global, né, os Estados Unidos, eles fizeram o cerco da área pivô, que é uma outra teoria geopolítica, que é do Rhineland, que é um anel exterior que isola a área pivô. Então, você pode ver, existe na internet, você pega bases americanas ao redor do mundo. Você vai ver que tem um anel que pega a Europa Oriental, desce pelo Oriente Médio, vai pelo Sudeste Asiático, cerca a China pelo Pacífico, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Filipinas. Mais ao sul, não é um aliado, mas é um oponente da China, que é a Índia, outros países ali do sudeste da Ásia. Aí você sobe tinha, né, o Afeganistão, mas você tem no Oriente Médio, tem a Arábia Saudita, tem Israel e outros países que tem, e na Europa Oriental, tudo isso são 750 bases aéreas e navais e terrestres dos Estados Unidos. Esse é o cerco da área pivô. Isso aí, pessoal, é algo que você não vê estudando nas escolas, por exemplo, né? Os professores não mostram isso. E aí, ao invés de ensinar sobre geopolítica, que realmente faz diferença. Por que faz diferença? Porque você vai entender que quando você elege um governo comunista, você está trazendo perigo e risco para o seu país. Mas se fosse ensinado esse tipo de coisa aqui, essa aula que o general está dando aqui para nós, se fosse ensinado isso nas escolas, com certeza essa militância que está sendo formada aí nas escolas, principalmente nas escolas públicas, não seria formada. E aí o cidadão ia entender que com quem que o Brasil tem que fazer aliança, com quem que o Brasil tem que fazer até mesmo comércio, não só aliança política, mas também comércio, para depois não ser escravizado, como aconteceu com esses países aí que ele está falando. Isso é muito sério. Então, a teoria de Mackinder é real.
Mas só que eles não conseguem se expandir porque os Estados Unidos seguiram a teoria de Spikeman, que é do Himmler, um anel exterior cercando para impedir a expansão da área pivô. Tá? Então, esse é o conflito hoje é mais ou menos isso aí. Estados Unidos apertando o cerco na Europa Oriental, na área pivô. O Oriente Médio não é importante só por causa do petróleo, não. O Oriente Médio, pode ver, é uma plataforma giratória que se projeta para a Ásia, se projeta para a Europa, se projeta para a África. Tudo ali passa pelo Oriente Médio. É área de conflito desde a antiguidade. Agora tem também o petróleo, e ainda mais. Ela controla, o Oriente Médio controla o canal de Suez, o Estreito de Aden e de Hormuz, por onde passa muito petróleo e muito comércio. Pois é, pessoal, você viu aí essa aula que o general Rocha Paiva deu aí para nós, e isso é muito importante porque vejam como a China está expandindo ali o seu comércio, principalmente de veículos elétricos, com a BYD, né? E tem a ver com isso. A China não quer depender, preste bastante atenção, a China não quer depender do combustível que tem ali no Oriente Médio e também não quer depender de carros, veículos, automóveis que vêm dos Estados Unidos, como montadoras, como a Ford, como a Chevrolet, como a Chrysler, e também até mesmo o Japão, que é a Honda e a Toyota. A China está exportando o BYD para o mundo inteiro a preço de banana, realmente um preço muito barato, e isso é uma crise, é uma guerra geopolítica, principalmente com os países ali do Oriente Médio. E aonde que o Brasil fica nisso? O Brasil, pessoal, fica como cobaia. O Brasil fica como cobaia. Há pouco tempo atrás desembarcou ali, parou um transatlântico ali em Santos ali e desembarcou centenas e centenas de carros, de veículos ali da BYD, fazendo teste aqui no Brasil. E vai ser uma abertura do mercado para o continente aqui sul-americano. Tudo isso com interesses de dominação. Vai chegar uma hora, pessoal, onde o Brasil vai estar de pés e mãos atados com o comércio asiático chinês. E aí agora, o Donald Trump chegando na parada aí, se é que ele vai ganhar, né, ali nos Estados Unidos, está faltando poucos dias para as eleições ali nos Estados Unidos. Se Donald Trump realmente ganha ali nos Estados Unidos, pessoal, o que vai acontecer, hein? Porque o Trump vai defender Taiwan. Ele vai defender a soberania de Taiwan ali e vai causar ali um impacto com a China. E ele vai também entrar na briga ali entre Israel e o Irã, com toda certeza para defender Israel. Porque o Joe Biden, pessoal, o Joe Biden, ele é uma água de salsicha mesmo. Ele não entra em embate nenhum. Provou isso os anos que ele ficou no governo. Então, por que nós estamos falando isso aqui, pessoal? Segurem as pontas, apertem os cintos, porque se Donald Trump voltar ao poder e ganhar ali nos Estados Unidos, ele vai comprar briga com esses países e isso pode provocar um grande embate internacional e o Brasil vai ser afetado economicamente, politicamente, porque o Brasil não se prepara para nada. É isso que o general aqui falou. É melhor se preparar com muita antecedência, porque você não faz míssil, você não faz aviões supersônicos, esse tipo de material bélico, você não faz da noite para o dia. É preciso preparar 10, 15, 20 anos antes. E o Brasil não tem essa preparação. E aí vai ficar à mercê de quem? Realmente são coisas que nós temos que pensar. E na época de Bolsonaro, nós tínhamos um interesse voltado para essa área militar, para essa área de defesa da soberania do país. E hoje, com esse governo Lula, nós não vemos isso. O Lula só quer aumentar os impostos e taxar cada vez mais. E isso é uma vergonha e o povo brasileiro vai sofrendo. A última, pessoal, só para encerrar, a última de Lula foi, sabe o quê? Sabe quando o trabalhador trabalha ali numa empresa durante anos e anos, né? Dando o seu suor ali, e aí ele vai sendo descontado ano a ano ali, mês a mês, na verdade, o FGTS, né? Para depois, lá na frente, se ele for demitido, né, por algum motivo, ele ser amparado ali, aí ele tem o seguro-desemprego, ele tem a multa rescisória, depois ele vai pegar o FGTS. E aí, qual que foi a ideia mirabolante ali do senhor Fernando Haddad, ministro da Economia, também conhecido como Taxade? Vamos pegar parte da multa rescisória de todos os trabalhadores. Olha que beleza.
Então, aqueles 40% do FGTS ali que você recebe e dá para segurar as pontas durante um tempo até você arrumar uma outra ocupação, o Taxad já colocou a mão, que é para ele. Agora, por que eles estão querendo taxar tantas coisas? Taxando os motoristas de aplicativo, taxando as compras da Shopee, taxando tudo quanto há, eles pegam e taxam. Aumenta. As pessoas que eles falaram que quem ganhava até 5 mil reais não ia pagar imposto de renda, agora já voltou atrás e o povo vai ter que pagar. Imagina, o cara ganha aí 3 mil reais, vai ter que pagar 27% de imposto. Para que tudo isso, pessoal? Para aumentar a arrecadação. E para que aumentar a arrecadação? Para roubar mais. Pronto, tá falado, tá bom? Fica aí o recado. E essa questão geopolítica e essa questão aí de defesa nacional, isso é muito importante. Olhe para quem que o Lula está fazendo alianças e quem que o Lula defende. Aí você vai saber para onde o país, o Brasil, está caminhando, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas antes, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, tem um botão aqui embaixo, você clica, se inscreve, totalmente gratuito, vai aparecer um sininho, você clica no sininho para receber outros vídeos, outras matérias como esta aqui, que é muito importante para a nossa segurança, para o nosso futuro dos nossos filhos e netos. Então se inscreva aqui no canal agora, é totalmente gratuito. E ainda, pessoal, dá um like nesse vídeo. Quando você dá um like, o YouTube entende que é relevante e vai mandar para mais pessoas. A gente tem falado aqui que algumas pessoas reclamam que quando aperta o botão do like, não aparece o like. Então faz o teste aí agora, vê se esse trem está funcionando, tá bom? Vamos ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.